Seja bem-vindo mais a uma live do Gepa. E hoje estamos aqui numa quinta-feira para que possamos aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais. Que Jesus possa abençoar a todos, que nós possamos estar firmes sempre e ultrapassar os obstáculos com fé e dedicação, muita fé em nosso Mestre amado. Hoje eu vou falar um pouquinho, como vocês estão aí desse lado, eu vou procurar, se vocês lembram da outra semana, que eu fiz uma live na sexta-feira e saiu sem som. Se alguém puder me falar para mim como tá o som, tá? Eu agradeço, tá? Me avisar se o som tá bom, tá? Eu agradeço. E nós vamos hoje conversar um papo legal, porque a gente preparou um tema bacana para nós. E eu queria que vocês respondessem. Por aí eu vou estar aqui vendo, né? Nós estamos aqui perto do celular que eu vou ficar vendo, tá bom? O que é o nosso papo hoje? E antes de começarmos, não esqueçam, tá? Sempre usar máscara, o nosso álcool em gel e procurar, né, ficar um pouquinho mais recluso, né? E sabemos que futuramente estamos sendo liberados aí. Logo, logo vamos estar aí em contato, manter também um pouquinho, mas vamos estar liberados um pouquinho mais em junho, né? Para nós podermos fazer as nossas coisas. Vou fazer uma pergunta para vocês, eu queria que vocês me respondessem aí, tá? Nós vamos conversar e quero que venha as respostas, tá bom? O que é ser espírita? Você pode responder? Para você, o que é ser espírita? Se nós já tivemos aqui fazendo nossa reunião aqui presencial, as pessoas iam responder. Eu queria que vocês também respondessem, tá bom? Para você, o que é ser espírita? O que mudou? O que fez você virar espírita? O que você leva com isso no seu dia a dia? Responde pra gente aí, tá bom? Nós vamos conversando. Eu quero que vocês vão respondendo no decorrer da nossa conversa, nosso papo. Eu puxei lá no nosso amigo Google, e ele me respondeu assim, o espírita é aquele que encontra no espiritismo respostas às suas questões existenciais, entendimento sobre a nossa posição dentro do contexto da vida maior, que se sabe imortal em mais uma experiência transitória na carne, com o objetivo de trabalhar o seu crescimento moral, buscando ser hoje melhor que foi ontem. A gente fala assim, realmente, a gente tem que procurar se melhorar. É necessário que a gente melhore. Quando você começa a frequentar um centro espírita, você começa a ler, você vai começar a entender as coisas do seu dia a dia. Você vai entender que nós viemos de outras escolas no passado que nos iludiram muito. Nos mostraram algumas coisas, nos falaram, nos podavam de fazer coisas e nos colocavam medo. Né, passavam para nós um Deus que nos castigava se nós fosse ruim, entendeu? Mostrava para nós que tínhamos um céu e um inferno. Se nós fosse bonzinho, nós íamos para o céu. Se você fosse mal, você ia para o inferno. Então, o que hoje naquela época era necessário que nós passássemos por isso. Tá? Todos nós, a maioria de nós viemos daquelas escolas. Tá? Então, era necessário para que nós possamos. O bebê começa a gatinhar, ele começa a dar os primeiros passinhos, cai, depois começa a levantar e vai embora. O que foi que aconteceu com a gente também? Nós tínhamos que passar por aquilo, tá? Então, hoje sabemos que morte não existe, tá? Que Deus é um Deus soberanamente bom, tá? Que está sempre nos olhando, não está nos apontando, não está nos cobrando, e que nós não devemos nada, nós não somos culpados. E temos que melhorar. O que eu fiz no passado, o que eu fiz ontem na outra encarnação, eu achava que seria legal fazer. Era necessário que eu fizesse. Porque o que a gente mais ouve na reunião de desobsessão é o espírito falar que você me matou. A gente fala, eu te matei porque ou era você ou era eu. Ou era para mim naquela época, naquela vivência lá atrás, era o melhor a fazer. Então, eu acho que eu hoje trabalhando no meu consciente, no meu viver, em saber que isso foi necessário.
E que hoje eu não preciso fazer isso, que hoje eu tenho consciência. Entendeu? Eu tenho o meu livre-arbítrio e saber o que eu devo fazer. Eu tenho que separar o joio do trigo. Tá? Eu tenho que saber que eu tenho que amar cada vez mais. Eu tenho que me policiar cada vez mais. Jesus disse para a gente, orai e vigiai. Né? E o plano espiritual diz, orai e instruir-vos. Eu tenho que ler mais. Eu tenho que estar em contato mais, entendeu? Amar, perdoar. E se eu errei, eu tenho que me redimir. Eu tenho que aceitar que eu errei. Desculpa. Eu vou errar muito ainda. A gente estava conversando aqui, antes de começarmos, que o plano espiritual olha nós, olha aqui para baixo e vê que nós estamos rastejando ainda na nossa evolução. Nós estamos rastejando. Então, todos nós vamos errar ainda muito? Vamos. Mas eu tenho consciência de que hoje eu aprendi que eu não posso desejar o meu mal para o meu próximo. Eu não posso fazer que nós falamos na sexta-feira, uma prece desejando o mal. Não tem sentido. Então, o que o Espiritismo me propôs é isso. Caminhar firme, não reclamar da vida. O que eu passo hoje, os problemas que eu tenho, os defeitos que eu tenho que me corrigir diariamente. Isso é ser espírita. O ser espírita não é ser uma pessoa bonzinha, não. Nós não somos bonzinhos. Ser espírita é você não aceitar tudo. É você ouvir uma história e saber de onde veio. Você questionar. Temos que questionar. Porque antes, lá atrás, nós aceitamos tudo. É isso, pronto. Que nem a lei mosaica, na época de Moisés. Ele tinha que fazer a lei de Italião, porque era necessário conter o povo naquela época. Porque quem que vai querer que mate um ser da sua família? Que tire a vida de um ser da sua família? Você não queria, então foi necessário naquela época. Entendeu? Para nós hoje nós evoluímos, nós passamos por isso. Entendeu? E as coisas que acontecem, os desencarnes que acontecem, às vezes até trágico, tem um porquê. O que está acontecendo hoje, essa pandemia, tem um porquê. Tem o lado bom da coisa. Nós temos que ver o lado bom da coisa. Tá? Como nós falamos, que eu falei na sexta-feira, em todas as peças a gente conversa, nunca na história mundial, muita gente se fez prece, se reuniram, se preocuparam com os outros. Né? Então, isso também é bom. Temos que tirar o que é bom. Entendeu? E nem tudo é trágico, tragédia. Então nós temos que entender. Então você ser espírita não é você ser omisso. É você partir para frente. Ajudar. Passar, não precisa ver quem é. Eu não conheço, não vou ajudar. Não. Entender que nós somos todos irmãos e estamos todos no mesmo barco. Tá? E a gente fala assim que as pessoas começam a vir no centro, lê um livro, fala, eu sou espírita. Não é assim. Você vai no centro, você vai tomar um passe, vai ouvir uma palestra, tomar uma água frutificada, vai toda semana. Eu sou espírita. E não é assim. Espírita é ação, é dedicação, é amor. É olhar para o seu próximo e ver que ele precisa de ajuda. Se for uma pessoa intransigente, uma pessoa chata, é uma pessoa que não tem conhecimento. Se você viu essa situação, você sabe um pouquinho mais que ele. Qual é a sua obrigação? Ajudar. Ele não quer ser ajudado. Faça prece. Coloca ele numa caixinha de vibrações. Numa reunião, coloca o nome dele, da pessoa. Não é seu vizinho, tá? Ente querido, patrão, chefe, sogra, todo mundo. Para que possamos conviver melhor. Faça uma experiência. Faça uma experiência. Comece a orar com uma pessoa que você acha que ela não está nem aí com você, que é uma pessoa que você acha que é chata. Comece a orar. Faça uma experiência para você ver como é bom. Como a prece tem uma força. Tá? E eu estou vendo aqui que ninguém está mandando para mim, né, a resposta que eu perguntei no começo, tá? Vou repetir de novo. Para você, o que é ser espírita? Põe aí para mim.
Depois a gente responde para vocês. Tá bom? O que é ser espírita? Como você se sente? E a gente fala, cada vez que você aprende mais, você toma mais porrada. Você apanha mais, mas apanha consciente. E ao apanhar, ao cair, você levanta mais forte. Porque você não deixa bater. Você não vai para o hospital e tirar selfie avisando para o pessoal, ó, eu estou aqui, ore por mim. Não precisa. Você não está sozinho. Nós estamos acompanhados. Nossos irmãozinhos vêm junto com nós. Não nos abandona nunca. O nosso mentor, nosso anjo da guarda não nos abandona nunca. Ele só não se interfere no nosso livre-arbítrio. Só isso que ele não pode fazer. Não interfere no nosso livre-arbítrio. E nós estávamos conversando ontem, eu li um livro do Dr. Paulo César Frutuoso, o livro Planos Espirituais ou Universos Paralelos, e tem uma passagem desse livro que fala assim, que o espírito, para se evoluir, ele tem 5 etapas. Né? A primeira etapa é você conversar com seu mentor, conseguir conversar, entender o que ele está te passando. A segunda etapa é você começar a conversar com a natureza, entender, se interagir com as plantas, com as árvores, com a natureza, com os animais. A terceira etapa é você poder trabalhar com a força da natureza. Com a força da natureza você poder trabalhar. A quarta etapa é você trabalhar no cosmos, na Via Láctea, nosso sistema solar. E a quinta etapa é você conseguir conversar com todas as Via Láctea, todo o universo inteiro. E estão falando também que está para ir para a sexta etapa da evolução espiritual. Que eles não falaram o que era, mas a gente já entende você poder conversar com Deus. Já pensou? Nossa. Aí vem a triste história depois, que nós estamos na etapa 0 ainda. Nós estamos no 0. Nós não ouvimos nem nosso mentor ainda. Por isso, nós quebramos a cabeça, quebramos a cara. Apesar que também, se alguém falar alguma coisa para você, faz isso, a gente é teimoso, a gente não faz, né? A maioria de nós não fazemos. Então, ser espírita é aprender que temos que evoluir. E só vamos fazer isso através do nosso próximo. Através de ajuda, de atitude, de levantar da nossa cama e ir atrás de alguém, de algum voluntariado, de uma casa que precisa de ajuda. E às vezes você nem precisa sair de casa, as pessoas vêm até você. Isso é ser um espírita, isso é ser cristão, é seguir Cristo. Fazei para o teu próximo tudo que queiras que faça para você. E também ler, nós temos que nos instruir. Não tem como você ser um espírito e não ter instrução. Tem que ter conhecimento. Temos que ler as obras básicas, temos que estar sempre procurando nos melhorar, entendermos. E a gente fala sempre aqui, não ficar refém da opinião alheia. Eu fiquei sabendo que vai acontecer isso. Não vai acontecer como? Por quê? Onde você ouviu? Qual foi a fonte? Então nós temos que ter ciência de o que está acontecendo. E que nada é o acaso. E que não existe o acaso na lei divina. Eu não sou coitado. Entendeu? Porque tem muito, a gente fala hoje em dia com as palavras da internet, dos jovens, tem muito mimimi. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada que a pessoa já, entendeu? Hoje você não pode brincar, você não pode falar com um amigo o cor mais escura que ele é um negão. Não pode. Entendeu? Então, por quê? Eu acho que depende muito do jeito que você fala. Eu não vou deixar de tratar um amigo, às vezes que eu trato um amigo, a gente está brincando, a gente tem aquele amor, aquela amizade, eu não vou poder deixar de tratar como eu tratava antes. Eu vou estar sendo falso. Então, o que eu não quero ser é falso. É lógico que nós não temos que falar sempre a verdade. Às vezes teremos que omitir um pouquinho.
né? Mas, e aí? Como eu sou? O quem eu sou? Quem é você, espírita? Fala para mim. O que você encontrou no espiritismo? O que o espiritismo te fez de bom? Como ele mudou a tua cabeça? Por que ele te mudou? Então é bom a gente ter esses conceitos e saber o porquê. Porque quando te fizeram uma pergunta a um padre e um pastor: onde está a lei de Deus? O padre e o pastor falou: está na Bíblia. Aí perguntaram para um espírita: onde está a lei de Deus? Aí ele falou: na minha consciência. E é verdade. Está na minha consciência. Eu sei o que eu tenho que fazer. E até aqueles que cometem atrocidade também sabem o que tem que fazer. Às vezes deixou-se levar. Porque quando você não tem o conhecimento, quando você não tá ali no caminho certo, você é envolvido. É manipulado. E nós somos manipulados. Espíritos nos manipulam diariamente. Nos colocam um caminho que nós não temos que ir. Basta você entender. Pensar, falar: não é para mim. Não sou eu. Eu não faria isso. Então é assim. Entendeu? Então você tem que ter consciência do caminho a tomar. Do caminho a seguir. Tá bom? Então, põe aí para mim. Escreve aí, você que é espírita, o que é ser espírita. Eu acho que a gente até mudar um pouquinho até essa pergunta. O que é ser cristão? Como perguntaram para Chico. O que é ser cristão? Fala para mim. Chico respondeu que ser cristão é ficar em segundo plano. Tá? É se deixar ficar em segundo plano. Entender que o outro tem mais valor do que eu. Entendeu? Então é sempre, a gente sempre caminhar consciente. Isso é ser cristão. Então, gente, eu vou ler um pedacinho aqui do Evangelho que eu peguei. Nós vamos também fugir das obras básicas de Kardec. Deixa eu ler aqui um pouquinho segundo Kardec, que perguntaram para ele que era ser espírita. Ele respondeu assim, Kardec: os que creem, admiram e praticam. Esses sim são os verdadeiros espíritas. Os que creem, admiram e praticam. Não basta só crer. Nós temos que praticar, temos que ter ação. É válido que você venha no centro? Lógico. Porque a gente fala sempre que o centro na igreja não muda ninguém. Mas encaminha. Mostra o caminho a tomar. Quando te falam de Jesus, Jesus mostra o caminho para nós. Ele veio para cá nos mostrar o caminho. Porque nós entendemos, nós nós falado a nós no passado que Jesus veio tirar nossos pecados. E aí? Quando ele foi embora, levou todos os pecados, ninguém mais deve mais nada. Porque não tem que resgatar débito nenhum. Ele veio nos mostrar o caminho. E na época falava-se em parábolas, porque na época dele, se ele falasse, sem ele falar muito, crucificaram ele. Mas o que ele deixou, até hoje, serve para nós. E vai servir para muito tempo ainda. Ele falou que importa-te, siga-me tu. Não importa o que o outro faça. Importa o que você faz. Como você faz. Ninguém virá ao Pai se não for através de mim. Através dos seus ensinamentos. Então temos que ter consciência. Mas aonde eu encontro Jesus? E Lucas, Mateus, João e Pedro. Paulo também tem. Vai lá. Nas obras básicas também tem muito, falam muito de Jesus. O Evangelho, o Livro dos Espíritos.
Pegue o livro dos Espíritos para você. Você tem em casa, se não tiver, adquire. Que vai te mostrar tudo aquilo que você queria perguntar, aonde você frequentava e ninguém te esclarecia. O livro dos Espíritos te esclarece. O centro espírita te esclarece. Vai ser sempre alguém ali. Com que eu posso falar? Eu queria tirar essa dúvida. Tem sempre pessoas para se esclarecer. Então vai lá. Pega o seu livro dos Espíritos e começa a ler. Começa a ler. E você vai ver que nós somos seres imortais. Estamos caminhando, aliás, estamos rastejando, mas vamos nos evoluir. Vamos levantar e caminhar sempre. Como diz Chico, árvore que dá mais fruto que toma mais pedrada. Você vai tomar pedrada? Vai. Mas e aí? Levanta e caminha. Eu tenho um exemplo, eu sempre falei, a gente sempre estava conversando, que o exemplo de Deus, que é o pai que leva a criança no parque, coloca na bicicleta e empurra. Ele vai lá embaixo. Lá embaixo a criança cai. Ele fala, vai, levanta, eu sei que você pode. Deus faz isso com a gente. Ele sabe que nós vamos cair. Sabe que nós vamos talvez desviar o caminho, mas Ele sabe que Ele está sempre nos apoiando. Ele nunca nos abandona. Então, ao nós termos conhecimento, sabemos o que fazer, as coisas vão ficar mais amenas. Nós vamos caminhar melhor. Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Do livro, do capítulo 17, Sedes Perfeito, do Evangelho. Aqui está o homem de bem, para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ou trem tudo o que queria que fizesse para com ele. Então é isso. Não tem o que reclamar. Vão falar mal de você? E aí? Não importa. Não se importe com o que falam. Se você tem a tua consciência tranquila, ou então se falam de você, pare e pense o que estão falando. É verdade? Então eu tenho que me corrigir. Não é verdade? Então eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Então que possamos estar sempre nos fortalecendo. Eu vou entrar no item aqui do livro do Paulo Sérgio Frutuoso, tá? No final dele, ele colocou uma reflexão entre o que é espiritualidade e religião. É um item muito legal, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção. Ele é longo, mas eu vou tentar ser breve para a gente não ultrapassar o nosso tempinho, tá? A diferença entre religião e espiritualidade. De quem quiser adquirir, tá? Nós vamos deixar a livraria abrir, nós vamos tentar comprar para a gente ter aqui esse livro. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhe diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para que os prestem atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo e questionar tudo. A gente fala em questionar tudo, porque temos que questionar. Olha, eu fui lá e o Orlando falou isso. Da onde foi que tirou? Qual é a base? Entendeu? Então nós temos que questionar. Eu não acho que é assim. Por que é assim? Então nós, na espiritualidade, no espírita, temos que questionar. Temos que saber realmente de onde veio, tá bom? A religião ameaça e amedronta.
A espiritualidade lhe dá paz interior. A gente fala em ameaça amedronta porque a gente sempre ouviu dizer que Deus castiga. Sempre ouvi dizer que se você não for bonzinho, você não vai para o céu, você tem que ser bonzinho. Se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Você não faz isso, que isso não é legal. Deus não gosta que faça isso. Então, te amedronta. Nós crescemos amedrontados. Entendeu? Nós fomos caminhando com medo de um pai que castiga. E não é assim. Não é assim. Perguntaram ao doutor Paulo Sérgio Frutuoso se o pai não castiga, por que tem crianças que nascem defeituosas, que morrem cedo, entendeu? Que pegam doenças, entendeu? Por que se Deus não castiga? Se você não crê na reencarnação, você não vai entender. Se você achar que temos só essa vida, você não vai entender. Porque se eu falo, a gente nunca deve dar o exemplo da gente, mas eu falo, eu tive paralisia, eu tenho um problema na minha perna, entendeu? Então Deus olhou lá para de cima e falou assim, eu não gostei daquele gordinho, eu vou castigá-lo, não gostei dele. Não é assim. Se eu vivi na outra encarnação, se eu era uma pessoa totalmente boa, entendeu? Um corpo que não tivesse defeito nenhum, mas não aproveitei, não fiz por onde, ou então abusei de ser uma pessoa sã, a opção minha era ver com esse problema, para que eu possa entender, para que eu possa avaliar. Você imagina só, um moleque numa escola, todo mundo jogando bola e ele não poder correr. Imagina o que eu fiz no passado. Agora é culpa de Deus? Não. É oportunidade dada. Até que pessoas com problemas mentais, às vezes até que não saem de uma cama, é oportunidade dada. Mas ela era tão boa, pessoa tão boa, e teve um câncer. Será que ela era boa? Será? Vamos perguntar, vamos questionar? Que Jesus nem disse, Jesus disse que nem ele era bom. Bom é meu Pai que está no céu. Então vamos questionar, entendeu? Vamos ver, tá? Não vamos nos amedrontar. Vamos perguntar, vamos ler, vamos entender o porquê de estarmos aqui. Isso é ser um espírita. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é a causa de divisões, a espiritualidade é a causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com o fazer. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender.
A religião não nos faz renunciar ao mundo. A verdade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura a nossa memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Nós somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos ser espiritual passando por uma experiência humana. Então nós temos que entender, ter consciência que nós somos espírito encarnado. E ao desencarnar, ao morrer, eu troco de veste. Eu volto para casa. É dado a nós todas as oportunidades, todos nós, para entender o que aqui viemos fazer, para compreender o porquê de estarmos nessa terra, nessa escola bendita. E todo dia é um aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo que passamos, tudo aquilo que acontece em nossa vida é um aprendizado. Quando ao acordar, nós falamos na sexta-feira, faça uma prece. Agradeça a Deus, agradeça aos céus por você estar vivo, por você estar encarnado. Porque, como eu falei, cada dia vai ser uma lição. Cada dia vai ser um aprendizado diferente. Nós estamos aí, aprendendo a conviver. Conviver em família, coisa que nós não fazíamos mais. Conviver com nossos filhos. Fazemos lição junto. Falta-nos abraço. Nós estamos agora entendendo como falta-nos o abraço. Que falta nos faz. Porque o abraço a gente sabe que cura. O abraço cura e falta-nos o abraço agora. Então estamos valorizando as coisas que nós estamos lá atrás. Lá atrás nós deixamos. Família. Os nossos idosos. Que poderemos fazer, que nem nos países orientais, valorizar nossos idosos. Porque são experiência de vida. São vivências. São exemplos. Então, em toda crise tem um lado bom. Todo acontecimento tem um lado bom. E aqueles que desencarnaram estavam programados para desencarnar. A gente fala que não tem a hora de chegou sua hora. Às vezes não, às vezes você precipitou. Às vezes você também pediu um pouco mais. Você pode pedir um pouco mais para que você possa fazer o que você estava fazendo. A gente fala de bônus horas. Mas estava no caminhar aqueles que realmente teve que desencarnar. Era necessário que desencarnasse. Se entendermos, quando começarmos a nos esclarecer que a morte não existe, que estamos aqui de passagem, esse mundo não é nosso. Quando ao voltarmos para casa, temos que voltar para casa todos nós. Quando nós entendemos isso, nós não vamos enxergar a morte ou desencarne com desespero. Nós não vamos questionar Deus o porquê comigo e por que não eu. Então vamos ler,
Vamos ter consciência, vamos ter serenidade, calma, para que a coisa aconteça. Não se resolve nada em desespero, não se resolve nada quando estamos nervosos, quando estamos preocupados. Vamos deixar de ver um pouco esses jornais que mexem com a nossa cabeça. Vamos aproveitar e ver filmes bons. Tem filmes que nem eu falo para minha filha, eu falei para o pessoal aqui que eu sou um brucutu da internet, né? Eu descobri há pouco tempo que no YouTube tem filme. Tem filmes maravilhosos. Coloca lá o filme que você quer. Então vamos assistir filmes bons. Para que a gente possa entender. Aí pessoas me comentam, mas se você tem uma única filha, que me veio com 46 anos, que eu achei que eu não seria pai dessa encarnação, entendeu? É a maior coisa que eu tenho na minha vida. Aí você fala, mas se Deus tirar ela de você, eu não posso me revoltar contra Deus. Eu vou sentir? Claro. Vai me baquear? Vai. Mas eu não vou poder falar assim, Senhor, por quê? Porque tinha que ir, era necessário. Nós vemos aí crianças pequenas, novas, desencarnam. Porque como a gente falou antes, nós antecipamos a nossa passagem aqui. Com droga, com bebida, com ansiedade, com cigarro, remédio, preocupações. E nós vamos nos deteriorando. E ao voltar, temos que cumprir um pouquinho daquilo que restava para nós. 4, 5, 10, 15, 20 anos. Tudo tem uma lógica. Tudo, se você pensar, tem uma lógica. E aquele que está entrando naquele caixão e entrando naquela cova, não é o seu ente querido, é a veste dele. Porque o seu ente querido está no plano espiritual. Mas está onde? Aonde a consciência dele mandou. O que ele fez de bom? O que foi ele quando estava na Terra? Aí a gente fala assim, nós temos um livro aqui que fala sobre umbral, né? Aí a gente fala assim pro pessoal, lê bastante que nós vamos passar, fazer uma estadia lá. Que todos nós vamos passar. Como nós dissemos, como Jesus disse, bom é meu Pai que está no céu. Nós não somos bons ainda. Nós não somos bons. Puxamos muitas vezes nós puxamos a sardinha para o nosso lado. A brasa para o nosso lado da nossa sardinha. Muitas vezes. Temos que mudar? Temos. Mas não vai ser nessa encarnação que nós vamos mudar 100%. Nós vamos mudar, mas não 100%. Se mudarmos 1, 10%, ótimo. É evolução. Só não podemos ficar estacionado. Ainda bem que o espírito não retroga, não volta para trás. Temos que evoluir. É necessário, a evolução é necessária. Todos nós vamos passar por esse estágio, que nós falamos de 1 a 5. Nosso estágio de evolução, todos nós vamos passar. Depende de nós. Só nós. Depende de tudo, depende de nós. Ah, mas se o meu vizinho não faz, o problema é dele. O meu vizinho lá, ele gosta de pegar carro dos outros, sem ninguém mandar. O problema é dele. E aí? Eu não posso ficar apontando o dedo. Para ele isso é bom? Tudo bem. Quer usar droga? Você acha que é legal para você? Tudo bem, vai chegar a sua hora. Se você puder fazer ou falar com a pessoa não vai te ouvir. Faça prece. Coloque o nome dele numa caixinha de vibração, numa reunião espírita. Faça prece. Você quer que ele melhore? Faça prece. Difícil você chegar para uma pessoa e falar, vamos lá, eu vou te levar no centro, você vai melhorar. Difícil. Então faça a prece para que a pessoa possa melhorar. E a prece tem poder. Entendeu? A gente fala sempre aqui, eu
achei que tinha falado uma frase, que a Lili me falou, eu também achei que não tinha falado, Lili, acho que você interpretou diferente, mas eu vou falar agora. A prece vale mais que 1000 palavras. Uma prece vale mais que 1000 palavras. Então, às vezes, se você pegar e chegar no seu vizinho e falar, olha, você tem que fazer isso. Não, faça a prece para ele que ele melhore. Para que ele entenda o caminho. E a gente fala assim, sempre, esqueça o seu livro, o livro seu que você lê espírita, esqueça no ônibus, no metrô, no seu serviço, esqueça. Uma pessoa vai pegar para ler. Posso ler? Ou no metrô, no trem, ninguém vai pegar, vai levar embora. Isso também é caridade. Passa para frente. Você já leu. Tem livros que a gente gosta de deixar o livro de cabeceira, como as obras básicas são livro de cabeceira, porque a gente está sempre consultando. Mas outros livros passa para frente. Não se apegue. Passa para frente. É que nem um filme, você indica um filme bom para a pessoa. É que nem um livro. Ou você passa para frente, então indica, ó, esse livro que eu li é bom. E eu falo agora desse livro também, do Paulo César Frutuoso, do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico. E a ciência agora está entendendo. E ele contou uma historinha rapidinho para a gente terminar. Que ele tinha uma amiga dele, uma amiga médica, que ele falou para ela, ele como sendo espírita, falou para ela assim, olha, quando você entra na sala de cirurgia, como você se sente? Ela falou assim, não tenho nada para te falar. Não devo satisfação para você. E foi embora. Aí depois ele passou um tempo, ele falou, não, preciso saber o que ela sente. Eu preciso saber, ele também é cirurgião. Aí ele pegou, insistiu, falou para ela assim, o que você sente quando você está ali operando? Aí ela, acho que por insistência dele, ela falou assim, eu sinto, parece que tem 2 braços me guiando na cirurgia. Não sou eu. Parece que eu fecho os olhos e alguém opera por mim. Entendeu? Então, para você ver que realmente somos auxiliados. Somos auxiliados sempre. Nós precisamos só entender isso, que não estamos sozinhos. Entendeu? Às vezes você fala assim, que nem eu falo, eu tenho minha filha, eu vou ficar velha e eu quero eu quero me colocar, não que ela me coloque, eu quero me colocar numa casa em repouso. Não tem necessidade de me visitar. Como você está? Não, viva a sua vida. Eu fiz minha parte, eu me dediquei em amor, em dedicação, encaminhei, fiz minha parte, viva a sua vida. Não temos que se sentir coitado. Ai, ninguém vem me ver, ninguém me quer. E aí? Como diz o pastor Cláudio Duarte, fala assim, dane-se. Às vezes tem que falar dane-se para a vida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, dane-se o resto. Importa você. Vamos ficando por aqui. Eu quero que vocês, eu queria avisar para vocês que nós continuamos com as nossas obras sociais, tá? Na terça-feira nós temos o Café Fraterno, começa às 8 horas, quem quiser vir para participar pode vir. Na quinta-feira também tem o Café Fraterno. E aos sábados nós estamos entregando as marmitex, tá? Precisamos de doações de legumes, de arroz, de molho, de carne, de salsicha. Nós precisamos de doações, tá? E quem quiser também pegar o livro do mês, tá? Que é do Roberto de Carvalho, pode vir também, estamos aqui, tá? Pode vir pegar. Então, leiam, aproveitem que estão em casa, leiam, assistam livros, assistam filmes bacanas, tá bom? Que Jesus possa abençoar todos e que possamos estar sempre caminhando na Senhora de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.